o povo que queimou a própria língua, em uma terra esquecida, entre montanhas e ventos antigos. Existiu um povo cuja própria identidade parecia moldada por um instinto de sobrevivência que desafiava qualquer lógica moderna, e cuja história se tornou um sussurro fragmentado nos arquivos da antropologia. Suas tradições eram tão intensas quanto enigmáticas, e entre elas havia um ritual que deixaria qualquer observador contemporâneo perplexo, pois envolvia um ato simbólico, e às vezes literal, de queimar a própria língua para selar pactos, silenciar verdades proibidas ou preservar segredos, que jamais deveriam cruzar fronteiras culturais, revelando uma mentalidade que enxergava a palavra como poder absoluto, capaz de destruir clãs inteiros ou garantir a continuidade de linhagens que dependiam da discrição para sobreviver. A chama que tocava a língua não era vista como dor, punição ou violência, mas como uma espécie de purificação ancestral, onde cada brasa se transformava em uma disciplina espiritual, lembrando aos iniciados que a palavra imprudente podia ser tão mortal quanto uma lâmina afiada. Dessa forma, o silêncio se tornava uma fortaleza, e aqueles que passavam pelo ritual eram considerados guardiões de um conhecimento que jamais deveria ser revelado ao estrangeiro, ao inimigo ou até mesmo a membros da própria tribo, que ainda não possuíam maturidade suficiente para compreender o peso das histórias veladas, criando um sistema de camadas narrativas onde nem todos conheciam a verdade completa, e onde o poder se escondia na capacidade de calar. Relatos de exploradores que passaram pela região no fim do século XIX descrevem uma estranheza inquietante na forma como esse povo comunicava suas ideias, frequentemente usando gestos, símbolos no solo, ou entonações guturais que substituíam sílabas perdidas, como se a própria fala tivesse sido moldada por séculos de autocensura ritualística, gerando um idioma truncado, porém carregado de significados ocultos, que obrigava qualquer visitante a observar com atenção cada movimento, cada pausa, cada expressão facial, pois ali nada era dito de forma direta, e o não falado parecia mais importante que qualquer frase pronunciada, como se a língua queimada fosse também uma metáfora para uma visão de mundo onde o essencial nunca é exposto abertamente. Os antropólogos que estudaram seus vestígios linguísticos acreditam que o ato de queimar a língua começou como punição para traidores, mas ao longo das gerações se transformou em rito de passagem, estratégia de proteção cultural e até marca de status, pois aqueles que passavam por ele eram vistos como personagens centrais na política local, indivíduos que podiam negociar alianças, preservar segredos diplomáticos e participar de conselhos secretos, onde decisões cruciais eram tomadas longe de olhares e ouvidos desautorizados. Esse processo permitiu que o grupo sobrevivesse a invasões, períodos de escravidão regional e conflitos entre clãs, mantendo sua identidade mesmo diante de forças externas que tentavam decifrar seus símbolos ou dominar sua estrutura social. O estranho é que, segundo documentos raros encontrados em arquivos missionários, muitos dos que tiveram suas línguas queimadas não perdiam completamente a fala, mas desenvolviam uma maneira peculiar de articular sons, criando uma espécie de marca vocal que os distinguia imediatamente dentro da comunidade, como se carregassem no próprio timbre a lembrança do ritual e ao mesmo tempo uma autoridade implícita que despertava respeito e temor. Era como ouvir alguém que não podia inaucória desperdiçar palavras, tornando cada frase um evento calculado carregado de intenção, quase como poesia comprimida e moldada pelo fogo. Ao longo do tempo, essa prática gerou mitos que se espalharam por vilas vizinhas, criando uma aura de mistério em torno do grupo, pois muitos acreditavam que eles possuíam conhecimentos proibidos, talvez sobre ervas, venenos, rotas secretas ou previsões que desafiavam a lógica. Alguns diziam que o silêncio ritual lhes permitia ouvir o que outros não percebiam, como ecos nas cavernas, vibrações nas pedras, ou sinais na natureza que passavam despercebidos aos viajantes comuns, dando a ideia de que a língua queimada, em vez de limitar, ampliava a percepção interna, aproximando o indivíduo de forças ancestrais que falavam não por palavras, mas por símbolos que só os iniciados sabiam interpretar. Nas tradições orais preservadas pelos poucos descendentes que ainda vivem dispersos pela região, surge a imagem de conselheiros anciãos, cujas línguas marcadas pelo fogo funcionavam como verdadeiros selos de confiança, e cada encontro com esses homens e mulheres era tratado como uma audiência sagrada, pois suas palavras raras e precisas eram interpretadas como se carregassem uma força ancestral capaz de orientar guerras, definir casamentos estratégicos e estabelecer pactos entre famílias rivais. Muitos descrevem que a atmosfera nesses rituais era quase hipnótica, com cantos graves, perfis iluminados por tochas e o silêncio pesado,
que antecedia qualquer pronunciamento, construindo uma expectativa quase sobrenatural em torno de cada sílaba emitida, transformando a fala em uma arte controlada, onde não havia espaço para impulsos, exageros ou erros que pudessem condenar gerações futuras a um destino incerto. Quando viajantes europeus registraram pela primeira vez o encontro com esse grupo, anotaram em seus diários que a dificuldade de comunicação ia além da barreira linguística, pois parecia existir uma camada invisível de autocontrole que moldava tudo: postura, olhares, pausas, movimentos de mãos e até a forma como evitavam contar histórias completas, sempre deixando lacunas que mais provocavam dúvidas do que transmitiam clareza, como se o conhecimento fosse um quebra-cabeça intencionalmente desmontado. E esses relatos descrevem também a sensação constante de que algo importante estava sendo omitido, como se cada frase pronunciada fosse apenas a superfície de uma narrativa muito mais profunda que permanecia trancada atrás da disciplina do silêncio, uma disciplina escolhida reforçada e marcada pela cicatriz ardente do fogo. Estudiosos modernos apontam que a prática pode ter surgido de um período antigo e turbulento, quando os segredos militares, rotas de fuga e informações estratégicas determinavam quem sobreviveria às migrações forçadas que assolavam determinadas regiões do continente, forçando comunidades inteiras a desenvolver métodos extremos de proteção intelectual, quase como uma criptografia humana, onde a própria língua, enquanto instrumento de fala, carregava o risco de entregar informações valiosas, caso caísse nas mãos erradas. Por isso, queimar a língua funcionava não apenas como um ato de coragem, mas como um mecanismo físico que limitava a fala espontânea, criando guardiões incapazes de revelar acidentalmente o que sabiam, e assim preservando tradições, mapas mentais e liturgias, que jamais deveriam deixar o território sagrado. Há também teorias que relacionam esse ritual a conceitos espirituais antigos, onde a palavra era vista como um elemento vivo, algo com peso, forma e consequências que podiam atravessar o plano humano e atingir divindades sensíveis ao abuso da fala. Dessa forma, o fogo seria uma ferramenta de purificação, removendo o excesso de vaidade verbal e devolvendo ao iniciado a capacidade de falar apenas quando realmente necessário, estabelecendo uma nova relação com o som, com a verdade e com a responsabilidade coletiva, pois qualquer declaração impensada poderia se transformar em maldição ou ruptura entre mundos invisíveis, o que explicaria a reverência profunda que esse povo demonstrava diante do silêncio, tratando-o como um portal de sabedoria, e não como ausência de comunicação. Os rituais, segundo fragmentos de relatos encontrados em cadernos de pesquisadores que passaram pela região nas primeiras décadas do século XX, aconteciam geralmente ao amanhecer, quando a névoa ainda pairava sobre o solo e a luz difusa cobria os rostos dos participantes com um brilho quase etéreo. Durante o processo, tambores lentos marcavam o ritmo, e membros mais velhos entoavam cânticos que descreviam a linhagem dos que já haviam passado pelo fogo, criando uma cadeia de memórias que unia vivos e mortos em um único propósito: proteger o saber, guardar o invisível e manter intacta a essência de um povo que acreditava que a palavra solta como um vento imprevisível poderia devastar tudo aquilo que gerações inteiras haviam construído. O mais curioso é que, apesar da brutalidade aparente do ritual, muitos relatos destacam que não havia sofrimento explícito, pois os iniciados entravam em um estado de profundo transe, preparado por ervas aromáticas, cânticos e orientações espirituais que os afastavam da dor física, como se o corpo se tornasse apenas um veículo secundário naquele instante, enquanto a transformação verdadeira acontecia em nível emocional e simbólico. E esse estado alterado de consciência reforçava a ideia de que o fogo não era um castigo, mas um pacto deliberado, uma aceitação voluntária de um destino que, longe de limitar, oferecia ao iniciado uma posição rara dentro da comunidade, garantindo-lhe respeito, autoridade e o direito de participar dos conselhos secretos, onde o destino coletivo era decidido. Conforme novas escavações arqueológicas revelaram fragmentos de artefatos que exibiam inscrições enigmáticas, estudiosos passaram a acreditar que o ritual da língua queimada também estava ligado a um sistema de transmissão de conhecimento, que não dependia totalmente da fala, mas de símbolos gravados em madeira, pedra ou cerâmica, criando uma espécie de alfabeto sagrado, compreendido apenas pelos iniciados. Esses símbolos eram compostos por linhas curvas, marcas profundas e padrões geométricos repetidos, sugerindo que o povo possuía uma visão sofisticada da memória coletiva, onde cada desenho contava uma parte da história e substituía palavras que jamais poderiam ser ditas em voz alta, preservando saberes que atravessavam gerações sem serem adulterados por interpretações externas ou pressões de outros povos que tentavam decifrar sua cultura.
para dominá-los ou assimilá-los. Alguns desses objetos foram encontrados em cavernas protegidas por quedas d'água, locais escolhidos por sua acústica natural, peculiar onde qualquer som ecoava com intensidade surpreendente, o que fortalecia a ideia de que o povo tinha consciência profunda da força do som e do impacto da palavra, tratando cada reverberação como algo sagrado. Relatos sugerem que nesses ambientes, os anciãos realizavam encontros secretos iluminados apenas pela luz tremeluzente de tochas e pelo brilho pálido que filtrava pela água, criando um ambiente que amplificava o mistério e a solenidade dos rituais. Enquanto desenhos nas paredes registravam momentos de decisões críticas, guerras evitadas por causa de segredos bem guardados e pactos, selados pelo silêncio disciplinado de quem havia passado pelo fogo. Ao analisar o padrão de distribuição desses locais, pesquisadores concluíram que existia um mapa mental compartilhado entre os Guardiões do Silêncio, formando uma rede de pontos sagrados que funcionava como um sistema de comunicação indireta, onde informações críticas eram deixadas através de marcas e objetos simbólicos, sem que ninguém precisasse falar diretamente. Assim mesmo, em épocas de perseguição ou invasões, o conhecimento continuava fluindo entre os membros da comunidade, criando uma estrutura resiliente e engenhosa, que desafiava tentativas externas de espionagem ou controle, pois quem não fosse iniciado jamais compreenderia o verdadeiro significado das marcas deixadas, nem conseguiria decifrar a lógica que conectava cada ponto da paisagem sagrada como parte de uma narrativa maior que apenas os guardiões entendiam. Ao longo dos séculos, essa tradição moldou não apenas a cultura, mas a própria personalidade coletiva do povo, criando indivíduos treinados desde cedo para observar mais do que falar, reconhecer nuances que outros ignoravam e interpretar sinais mínimos na expressão facial, alheia, transformando-os em exímios negociadores, estrategistas e conselheiros regionais. Diversas comunidades vizinhas consultavam esses guardiões em momentos de crise, buscando aconselhamento em decisões que envolviam colheitas, clima, diplomacia e até conflitos internos, confiando na reputação de neutralidade e no profundo senso de responsabilidade que esse povo cultivava, uma reputação que só se fortalecia à medida que o mistério em torno de seus rituais aumentava, criando um halo de respeito que ultrapassava fronteiras tribais e gerava lendas que perduram até hoje. Durante expedições mais recentes, antropólogos encontraram indícios de que o ritual não era exclusivamente físico, mas também emocional e filosófico, pois antes de enfrentar o fogo, os iniciados passavam por longos períodos de reflexão, onde eram instruídos a confrontar seus próprios impulsos, fragilidades e desejos, compreendendo que a fala impensada nascia quase sempre de emoções descontroladas. Assim, o processo de preparação funcionava como uma jornada interna, que moldava indivíduos capazes de suportar pressões intensas sem ceder ao ego ou à ansiedade. E essa resiliência transformava os guardiões em figuras centrais na estabilidade social, como pilares de equilíbrio em uma cultura que via a sabedoria não como simples conhecimento acumulado, mas como a capacidade de dominar a si mesmo antes de tentar influenciar o mundo ao redor. Apesar de sua relevância histórica, grande parte dessa cultura se perdeu com o avanço de interferências coloniais, missionárias e econômicas que alteraram profundamente o modo de vida da região, forçando muitos descendentes a abandonar seus rituais e migrar para novas áreas, onde a tradição do silêncio já não encontrava espaço. Ainda assim, alguns relatos sobrevivem em forma de memórias fragmentadas, contadas por anciãos, que descrevem com orgulho o legado dos que queimavam a própria língua, não como símbolo de dor, mas como prova irrevogável de lealdade, coragem e compromisso com algo maior que o próprio indivíduo, um tipo de responsabilidade coletiva que poucas culturas modernas conseguiriam compreender em sua totalidade. Nas últimas décadas, pesquisadores que retornaram às regiões onde esse povo vivia encontraram descendentes que ainda carregam, em pequenas práticas cotidianas, ecos do antigo código do silêncio, como evitar falar durante refeições importantes, manter longos intervalos entre perguntas e respostas, ou usar sinais sutis com a cabeça e as mãos para transmitir significados complexos, preservando mesmo sem perceber fragmentos de uma cultura que entendia a linguagem como ferramenta poderosa demais para ser usada com descuido. Esses hábitos, embora desconectados do ritual original, revelam como tradições profundas podem sobreviver mesmo após séculos de transformações, moldando comportamentos que resistem ao tempo e continuam intrigando estudiosos que tentam reconstruir a essência de um povo cuja história se tornou quase invisível. Investigadores também descobriram registros de conflitos antigos em que esse grupo desempenhou papel diplomático decisivo, resolvendo tensões entre tribos rivais,
sem jamais revelar informações estratégicas que pudessem comprometer a segurança de ninguém, consolidando sua reputação como mediadores confiáveis. Relatos de época descrevem que líderes regionais faziam longas viagens apenas para consultar esses guardiões do silêncio, buscando conselhos que, embora transmitidos com poucas palavras, carregavam décadas de observação, experiência e sabedoria acumulada ao longo de gerações, demonstrando que, para aquele povo, falar pouco era sinônimo de pensar muito, e que o silêncio podia, em certas circunstâncias, ser mais eloquente que qualquer discurso elaborado. Um dos aspectos mais fascinantes apontado por linguistas modernos é que a linguagem desse povo continha inúmeras palavras que descreviam diferentes tipos de silêncio, desde o silêncio respeitoso até o silêncio de alerta, ou o silêncio de reflexão, como se cada ausência de som possuísse uma intenção distinta, reconhecida e compreendida por todos. Isso sugere que sua comunicação não dependia apenas da fala, mas de um repertório complexo de pausas olhares e ritmo semelhante à forma como algumas tradições musicais utilizam o intervalo como parte essencial da composição, mostrando que culturalmente esse povo enxergava o não dito como um componente legítimo e vital da interação humana, não apenas como vazio entre palavras. Alguns relatos indicam que crianças eram ensinadas desde cedo a controlar impulsos verbais, passando por exercícios que envolviam permanecer em silêncio absoluto por longos períodos, enquanto observavam o comportamento de adultos animais e fenômenos naturais, desenvolvendo assim uma sensibilidade aguçada para detalhes que escapavam ao olhar comum. Essa educação silenciosa formava indivíduos capazes de ler situações com precisão extraordinária, identificando tensões invisíveis e reconhecendo padrões sociais que para estrangeiros passariam despercebidos. E essa habilidade contribuía diretamente para o status do povo como mediadores e conselheiros procurados, pois eles enxergavam o que outros não viam e compreendiam nuances que não podiam ser explicadas apenas com palavras. Há também registros de que durante cerimônias de passagem, os iniciados ficavam isolados por vários dias, alimentando-se apenas de ervas leves e água enquanto memorizavam histórias antigas sem pronúncia, repetindo mentalmente cada detalhe, até que o conhecimento ficasse tão profundamente gravado que jamais seria esquecido mesmo que algum dia fossem incapazes de falar. Essa técnica de memorização silenciosa impressionou antropólogos, que compararam o método a sistemas mnemônicos sofisticados utilizados por culturas distantes entre si, o que reforça a ideia de que o silêncio para aquele povo era um canal de aprendizado tão poderoso quanto a palavra, transformando o corpo e a mente em arquivos vivos de história. Hoje, estudiosos ainda tentam compreender como uma prática tão radical como queimar a própria língua pôde se tornar símbolo de status, honra e responsabilidade dentro daquela sociedade. E muitas teorias apontam que em um ambiente repleto de conflitos e ameaças externas, o silêncio disciplinado oferecia a proteção que nenhum armamento poderia garantir. Enquanto outras culturas confiavam na força física ou na superioridade numérica, esse povo apostou na contenção e na autoconsciência, transformando a própria vulnerabilidade, a fala em escudo simbólico, criando uma estratégia cultural única, admirável e profundamente intrigante que continua despertando fascínio mesmo séculos depois de seus últimos guardiões terem desaparecido. Pesquisas recentes sugerem que o ritual também possuía uma dimensão política, pois apenas indivíduos selecionados, geralmente aqueles com grande potencial de liderança, eram convocados a passar pelo fogo, transformando o ato em uma espécie de filtro social que separava os impulsivos dos disciplinados e fortalecia a ideia de que apenas quem dominava completamente a própria voz poderia assumir posições de comando. Isso criava uma elite silenciosa, temida e reverenciada ao mesmo tempo, composta por pessoas que falavam pouco, mas cujas palavras, quando finalmente ditas, tinham um impacto profundo, moldado por décadas de tradição e pela reverência cultural que associava cada sílaba à herança ancestral preservada com rigor quase sagrado. Viajantes que testemunharam reuniões políticas desse povo descrevem ambientes carregados de concentração absoluta, onde o menor som tinha peso simbólico, e onde as decisões eram tomadas com extraordinária cautela, sem pressa ou impulsos, seguindo protocolos que priorizavam a reflexão coletiva. Relatam que, às vezes, longos minutos de silêncio precediam a fala de um guardião, como se todos precisassem alinhar seus pensamentos à importância daquele momento, criando uma espécie de coreografia social de grande elegância, onde cada gesto parecia calculado, e cada pausa revelava um entendimento profundo de que a palavra
quando usada com inteligência, tinha o poder de impedir guerras, reparar alianças e definir o destino de famílias inteiras. Para alguns teóricos, a prática da língua queimada também pode ter servido como forma de resistência cultural, especialmente durante períodos em que populações estrangeiras tentavam impor seus idiomas, religiões ou estruturas sociais à região, pois ao limitar voluntariamente a fala ao povo dificultava a imposição de costumes externos, preservando sua autonomia simbólica em um mundo onde a colonização linguística era frequentemente o primeiro passo para a perda de identidade. Dessa forma, o ritual não era apenas espiritual ou político, mas estratégico, garantindo que nem mesmo a dominação cultural consiga apagar os traços mais profundos da comunidade, que continuava transmitindo seu conhecimento por meios visuais, gestuais e silenciosos. Relatos de missionários afirmam que muitos dos guardiões eram capazes de transmitir histórias inteiras apenas com gestos, movimentos das mãos e expressões faciais, criando uma forma de narrativa silenciosa que impressionava estrangeiros pela precisão e pela beleza quase teatral, como se palavras fossem apenas uma alternativa a menos e não a principal forma de comunicação. A complexidade desse idioma gestual reforça a ideia de que o silêncio não era ausência, mas presença elaborada, um meio sofisticado de expressão que demandava sensibilidade e atenção, permitindo que histórias ancestrais sobrevivessem, intactas mesmo quando pronuncia la seria perigoso ou ineguável. Durante investigações mais profundas, antropólogos encontraram indícios de que o ritual poderia ter sido praticado em diferentes graus, com variações que iam desde queimaduras leves, destinadas à iniciação simbólica, até marcas mais severas, reservadas para aqueles que assumiam cargos de maior responsabilidade dentro da comunidade, sugerindo que o povo possuía um sistema hierárquico sutil, baseado na intensidade do sacrifício. Essa gradação criava níveis distintos de autoridade onde os mais experientes carregavam as cicatrizes mais profundas, simbolizando décadas de dedicação ao silêncio e ao serviço coletivo. O que mais intriga os estudiosos contemporâneos é que, apesar de o povo ter desaparecido enquanto estrutura social organizada, sua filosofia permanece viva de forma dispersa, no respeito ao silêncio durante eventos importantes em aldeias atuais, na gestualidade usada em certos rituais comunitários e na maneira como alguns descendentes falam pausadamente, como se carregassem memória genética desse compromisso ancestral. E essa continuidade silenciosa reforça que a verdadeira essência do ritual não estava no fogo, mas no significado atribuído a ele, um pacto de disciplina, consciência e preservação cultural que atravessou séculos sem jamais precisar ser plenamente explicado. Alguns registros fragmentados sugerem que em épocas de grande tensão territorial, os guardiões do silêncio eram responsáveis por transportar mensagens vitais entre aldeias, mas nunca pela fala. Levavam objetos simbólicos, padrões desenhados em folhas secas ou pequenas esculturas de madeira que para um iniciado eram equivalentes a frases inteiras carregadas de instruções estratégicas ou avisos urgentes, criando um sistema de comunicação que não podia ser interceptado por povos inimigos, pois sem o conhecimento do código ancestral, os objetos pareciam meros ornamentos. Essa engenharia cultural reduzia drasticamente o risco de traição involuntária e transformava os guardiões em mensageiros indispensáveis, capazes de atravessar territórios perigosos sem jamais ameaçar a segurança de seu povo com palavras mal colocadas ou confissões forçadas. O mais impressionante é que, segundo alguns relatos preservados em diários de exploradores, esses mensageiros silenciosos tinham um domínio extraordinário da leitura do ambiente natural, reconhecendo trilhas escondidas, marcas sutis deixadas por animais, padrões de vento e até mudanças no comportamento de pássaros, interpretando tudo isso como se fossem informações escritas pela própria paisagem. Essa habilidade permitia que atravessassem longas distâncias, sem serem detectados, fazendo do território um aliado silencioso, quase como se a natureza estivesse integrada ao código cultural do povo, reforçando o conceito de que o silêncio, para eles, não era apenas a ausência de fala, mas uma forma de sintonia com o mundo ao redor, onde cada detalhe observado era uma frase, e cada som evitado era uma barreira contra o perigo. Entre os materiais encontrados em sítios arqueológicos, alguns objetos chamam a atenção pela complexidade. Pequenos discos de cerâmica marcados com padrões geométricos que parecem ter funcionado como dispositivos de memória, usados para treinar iniciados a reter informações extensas sem pronunciá-las. Acredita-se, cada padrão representava não uma palavra, mas um conjunto de ideias interligadas, permitindo que o guardião organizasse mentalmente histórias, rotas, ensinamentos espirituais
e regras de convivência, tudo sem depender da oralidade. Esse método, ao mesmo tempo antigo e surpreendentemente avançado, indica que o povo tinha consciência de que a fala é frágil, sujeita ao esquecimento e à distorção, enquanto a memória treinada com símbolos permanece firme e imune ao ruído do tempo. Alguns estudiosos levantam a possibilidade de que o ritual da língua queimada tenha começado como punição em um período remoto, talvez ligado à necessidade de conter delatores durante guerras tribais, mas que com o tempo se transformou em ato voluntário, reinterpretado como sinal de maturidade, devoção e responsabilidade. Essa evolução cultural de penalidade para honra não é incomum em sociedades tradicionais, mas, no caso desse povo, atingiu um nível extraordinário de sofisticação simbólica, pois o gesto que antes representava controle passou a significar confiança, e o que antes era temido se transformou em marca de mérito, moldando gerações inteiras com base na ideia de que a verdadeira força não está na capacidade de dominar outros, mas na habilidade de dominar a si mesmo. Curiosamente, quando antropólogos modernos entrevistaram descendentes que ainda preservam alguns costumes, perceberam que o silêncio não era visto como algo rígido ou opressivo, mas como uma forma de liberdade, pois, ao não depender da fala para se expressar, o indivíduo se tornava mais atento, mais observador e mais conectado com sua própria percepção. Muitos dos entrevistados relataram que, mesmo sem praticar o ritual, sentem orgulho da fama de antepassados que eram capazes de transmitir profundos ensinamentos apenas com um olhar ou um gesto, e que essa herança invisível continua viva no modo como se comportam em cerimônias, conselhos comunitários e até em conversas cotidianas, onde a pausa, a respiração e o silêncio carregam significados tão importantes quanto as palavras propriamente ditas. Para especialistas em culturas extintas, a história desse povo revela uma das filosofias mais intrigantes já estudadas. A ideia de que a fala deve ser usada com extremo cuidado, não por medo, mas por respeito ao impacto que cada palavra pode gerar. E é essa visão que torna o ritual tão singular, não a dor do fogo, mas o que ele simbolizava: a transição para um estado de consciência ampliada, onde cada som emitido tinha intenção, propósito e consequência. Assim, ainda que pouco reste fisicamente desse povo, seu legado se preserva como convite silencioso para refletir sobre a força da linguagem, o valor da contenção e o poder que existe em ouvir mais do que se diz. Ao analisar o conjunto de artefatos, símbolos e relatos orais que sobreviveram ao tempo, estudiosos chegaram à conclusão de que o silêncio, cultivado por esse povo, não era apenas uma prática ritualística, mas uma tecnologia social cuidadosamente desenvolvida, capaz de organizar relações, estabilizar decisões e harmonizar conflitos internos de maneira que outras culturas jamais haviam experimentado. E ao compreender esse sistema, percebe-se que cada gesto contido, cada pausa prolongada e cada olhar carregado de significado funcionavam como peças de um mecanismo cultural complexo, onde a ausência de palavras não representava vazio, mas uma estrutura comunicativa refinada, moldada por séculos de observação e disciplina, revelando uma inteligência social que ainda hoje desafia interpretações convencionais. Entre as hipóteses mais respeitadas, prop-say que o ritual da língua queimada nasceu como resposta a um período crítico da história desse povo, marcado por traições, invasões e disputas internas, quando a fala impulsiva se tornou ameaça à sobrevivência da comunidade, levando líderes espirituais a buscar uma forma de separar os sábios dos frívolos. Com o tempo, essa prática ganhou novas camadas de significado, transformando-se em rito de passagem que consagrava o indivíduo como guardião da palavra, alguém que carregava a responsabilidade de falar apenas quando necessário e de agir com prudência, quando o mundo ao redor parecia ruir, mantendo acesa a chama cultural da contenção, mesmo em momentos de profunda instabilidade. Expedições arqueológicas mais recentes encontraram evidências de que os locais onde ocorriam rituais eram arquitetonicamente planejados para amplificar o impacto emocional da cerimônia, com paredes de pedra dispostas de forma a conduzir o calor do fogo para pontos específicos, enquanto aberturas naturais permitiam a entrada controlada de luz, criando um ambiente simbólico onde cada elemento tinha finalidade precisa. Nesses espaços, sombras projetadas pelos iniciados se moviam de modo teatral, transformando o silêncio do momento em espetáculo visual profundamente marcante, onde o fogo não era encarado como punição, mas como símbolo de purificação, e a escuridão da caverna representava o mundo interior, que cada guardião precisava enfrentar antes de assumir seu compromisso com a comunidade. Pesquisadores de diversas áreas concordam que o mais fascinante na história desse povo
não é a dor associada ao ritual, mas a sofisticação intelectual que ele produzia, pois ao silenciar voluntariamente uma parte da própria expressão, os guardiões passavam a explorar dimensões pouco valorizadas da percepção humana, como a escuta profunda, a observação minuciosa e a capacidade de interpretar emoções através de sutilezas que jamais apareciam na fala. Essa habilidade excepcional transformava os guardiões em figuras centrais nas aldeias, sendo consultados em crises meteorológicas, disputas de fronteira, decisões econômicas e até em conflitos familiares, demonstrando que sua real função era traduzir o mundo sem depender de palavras, preservando assim um equilíbrio social que impressiona até mesmo pesquisadores modernos. Alguns estudiosos afirmam que, paradoxalmente, o ritual da língua queimada acabou preservando mais conhecimento do que destruiu, pois ao limitar a fala, o povo desenvolveu técnicas extraordinárias de memória, organização mental e transmissão simbólica de histórias, permitindo que relatos centenários sobrevivessem intactos por gerações. E quando esses descendentes finalmente entraram em contato com culturas externas, foram capazes de transmitir versões extremamente precisas de suas tradições, surpreendendo viajantes que esperavam encontrar uma sociedade limitada, mas descobriram indivíduos que dominavam narrativas complexas com clareza impressionante, demonstrando que o silêncio não empobrece uma cultura menos. Ao contrário, pode torná-la ainda mais profunda, sofisticada e resistente. As distorções do tempo. Com a chegada de novas influências religiosas, econômicas e militares, grande parte da prática foi gradualmente abandonada, mas não sem resistência. Relatos de cronistas antigos descrevem debates acalorados não por palavras exaltadas, mas por longos momentos de silêncio compartilhado entre líderes comunitários. Como se a disputa acontecesse num plano além da fala, onde cada gesto carregava décadas de tradição e cada pausa representava um argumento poderoso. Assim mesmo, quando a prática deixou de ser realizada fisicamente, sua filosofia permaneceu viva, impregnando o cotidiano do povo e moldando, ainda que discretamente, a identidade de descendentes que hoje caminham por aldeias modernas, sem imaginar que carregam consigo fragmentos de um legado ancestral único, silencioso e extraordinário. Nos últimos anos, antropólogos tentaram reconstruir não apenas os rituais, mas a visão de mundo por trás deles, propondo que para esse povo a linguagem era força viva capaz de curar, ferir, unir ou destruir razão, pela qual o controle da fala era encarado como a maior prova de maturidade espiritual. Esse entendimento ecoa em tradições filosóficas distantes, sugerindo que, mesmo isolado, esse povo alcançou uma compreensão universal da responsabilidade humana diante da palavra, e que seu silêncio voluntário não era negação do mundo, mas aproximação menos aproximação da terra do outro, e de si mesmo, traduzindo uma sabedoria rara, que ainda hoje provoca reflexões profundas em estudiosos e curiosos, que se deparam com essa história singular. À medida que mais descobertas surgem, cresce a percepção de que o legado desse povo não deve ser lembrado pela dor, mas pela engenhosidade com que transformou o próprio corpo em símbolo de compromisso e o silêncio em instrumento de poder. E quando observamos o impacto duradouro dessas práticas na vida de seus descendentes, percebemos que nenhuma chama realmente apagou o espírito desses guardiões. Ele apenas mudou de forma, transformando-se em hábitos, gestos e tradições que atravessaram séculos, sem depender de registros escritos, sustentados pela força tranquila de uma cultura que escolheu não gritar para ser lembrada, mas permanecer discretamente na memória de todos que ainda se impressionam com sua história. Assim, quando reunimos todos esses fragmentos, rituais, símbolos, relatos, objetos, marcas na paisagem, começamos a entender que o enigma desse povo é também uma lição sobre a complexidade humana, mostrando que sociedades podem florescer não pela quantidade de palavras que dizem, mas pela profundidade das intenções que preservam. E enquanto culturas modernas se debatem em meio a excesso de informação, esse povo nos lembra que existe poder na pausa, sabedoria na contenção e força naquilo que é dito apenas quando realmente necessário, tornando sua história não apenas curiosidade arqueológica, mas reflexão atemporal sobre a natureza da comunicação e da consciência. E assim, chegamos ao final deste percurso pela história do povo que queimou a própria língua. Uma jornada que revela tanto sobre eles quanto sobre nós mesmos, pois ao compreender o valor que atribuíram à palavra e ao silêncio, percebemos que, no fundo, o enigma que deixaram não é apenas arqueológico, mas existencial, convidando cada um de nós a refletir sobre a forma como usamos a linguagem, o impacto de nossas vozes e a responsabilidade que carregamos cada vez que escolhemos falar, calar ou ouvir, lembrando que o verdadeiro poder não está naquilo que sai da boca, mas no que permanece dentro de nós, moldando nossas escolhas, relações
e legados. E talvez seja essa a herança mais profunda desse povo silencioso. O convite para enxergar a linguagem não como ferramenta automática, mas como ato consciente. Para perceber o silêncio não como ausência, mas como presença cheia de intenção. E para compreender que culturas inteiras podem se erguer sobre a ideia de que cada palavra é um pacto com a verdade, com o outro e consigo mesmo, capaz de ecoar por gerações, mesmo quando a própria voz já não pode mais ser usada para pronunciá-lo.